E se o maior inimigo que você precisasse enfrentar estivesse dentro da sua própria mente? Bem-vindos ao episódio mais sombrio e psicológico de Jovens Titãs, Assombração. Hoje vamos mergulhar a fundo nesse episódio icônico, que é o 31º da série e o 5º da terceira temporada. Nesse episódio, acompanhamos Robin, o líder dos Titãs, sendo perseguido por visões aterrorizantes de Slade, seu antigo inimigo. Mas será que Slade está realmente de volta? Ou tudo não passa de um produto da mente perturbada de Robin? Neste vídeo, vamos analisar cada detalhe desse episódio, desde os momentos de terror até o impacto psicológico no Robin e como isso afeta sua relação com os outros Titãs. Com base em uma análise minuciosa da série e do arco do Robin, você vai entender por que a Assombração se tornou um marco na animação. Então, prepare-se para uma jornada cheia de suspense, reflexões profundas e, é claro, muito terror psicológico. Para entender completamente o que acontece em Assombração, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a revelação conturbada entre Robin e Slade. Slade Wilson foi o maior inimigo dos Jovens Titãs na segunda temporada. Ele não só era um adversário fisicamente poderoso, mas também um mestre da manipulação psicológica. No episódio Aprendiz, Slade quase consegue corromper Robin, fazendo-o acreditar que poderia se tornar seu aprendiz. Embora os Titãs tenham derrotado Slade no final desse arco, ele deixa uma marca profunda na mente de Robin. A aparente morte de Slade não trouxe alívio, mas sim um trauma profundo que Robin nunca superou completamente. Frases como "Meus parabéns, você se parece cada vez mais comigo" ecoam em sua mente, preparando o terreno para o que veremos em Assombração. Esse contexto é crucial para entender por que Robin começa a ter alucinações com Slade. Não se trata apenas de um inimigo físico, mas de um fantasma psicológico que representa seus medos, inseguranças e o medo de perder o controle. O episódio começa de forma aparentemente comum, com os Jovens Titãs em mais uma missão rotineira. No entanto, algo está claramente errado com Robin. Enquanto os outros Titãs seguem com suas tarefas, ele começa a ter visões perturbadoras de Slade. Primeiro, é apenas um reflexo no vidro. Depois, sombras que o perseguem pelos corredores da Torre dos Titãs. Robin tenta ignorar essas alucinações, mas elas se tornam cada vez mais intensas e realistas. Ele vê Slade em todos os lugares, no espelho do banheiro, nos cantos escuros da torre, até mesmo durante suas conversas com os outros Titãs. O problema é que, em toda vez que ele tenta confrontar Slade, o inimigo desaparece, deixando Robin cada vez mais perturbado e questionando sua própria sanidade. Para piorar, Robin decide lidar com isso sozinho, afastando-se dos outros Titãs. Ele não quer parecer fraco ou perder o controle na frente deles, mas esse isolamento só aumenta sua paranoia e o seu medo. O episódio é uma montanha-russa emocional, com cenas que misturam suspense, terror psicológico e uma profunda exploração da mente de Robin. Um dos aspectos mais impressionantes desse episódio é como ele consegue criar uma atmosfera de terror psicológico, sem precisar de monstros ou vilões tradicionais, pois tudo gira em torno das alucinações de Robin, que são bem construídas e que deixam o público tão assustado quanto ele. A primeira cena impactante acontece quando Robin está em sua sala e vê Slade refletido no vidro. Ele se vira rapidamente, mas não há ninguém lá. Esse momento estabelece o tom do episódio, mostrando que Slade não é um inimigo físico, mas uma presença que vive na mente de Robin. Outra cena memorável é a perseguição na Torre dos Titãs. Slade aparece em diferentes partes da torre, sempre um passo à frente de Robin. Em um certo momento, ele até parece atacar Robin, mas desaparece antes que os outros Titãs possam ver. Essa cena é cheia de tensão, com a câmera focando nos olhos assustados de Robin e nas sombras que parecem se mover sozinhas. A tensão é palpável e a música sombria só aumenta a sensação de desconforto. Essa cena é um exemplo perfeito de como o episódio usa elementos simples, como espelhos e sombras, para criar um clima de terror. Por fim, temos o confronto final, onde Robin tenta atacar Slade em um corredor escuro, apenas para vê-lo desaparecer mais uma vez. Esse momento é crucial, pois mostra que Robin está lutando contra algo que não pode ser derrotado com força física. O verdadeiro terror que esse episódio tem não está apenas nas cenas assustadoras, mas também no impacto psicológico que elas têm sobre o Robin.
Ele começa o episódio como um líder confiante, mas à medida que as alucinações se intensificam, vemos sua mente se despedaçar. Robin entra em um estado de paranoia extrema. Ele começa a duvidar de tudo e de todos, inclusive de si mesmo. Será que Slade está realmente morto? Ou será que ele ainda está vivo, manipulando Robin de alguma forma? Essas dúvidas vão corroendo sua confiança e o levam a se isolar dos outros titãs. Ele teme que, se compartilhar o que está acontecendo, parecerá fraco ou perderá o respeito de sua equipe. Além disso, Robin luta contra o medo de falhar. Ele sabe que, como líder, qualquer erro pode colocar os outros titãs em perigo. Esse peso só aumenta sua ansiedade e o faz questionar cada decisão. Em um momento, ele até hesita durante uma missão, algo que ele nunca faria em circunstâncias normais. Essa luta interna de Robin é o coração do episódio. De um lado, a razão tenta convencê-lo de que Slade está morto e que as alucinações são apenas frutos de sua mente. Do outro, o medo que o faz acreditar que Slade ainda está vivo, esperando o momento certo para atacar. E essa batalha entre a razão e o medo é o que torna Assombração um episódio tão poderoso e emocionalmente impactante. Enquanto Robin luta contra suas alucinações, os outros titãs começam a perceber que algo está errado. Eles notam que ele está mais distante, mais quieto e às vezes até agindo de forma estranha e agressiva. No entanto, Robin se recusa a falar sobre o que está acontecendo, o que aumenta ainda mais a preocupação da equipe. Ravenna, em particular, tenta se aproximar dele. Ela parece ser a única que realmente entende o que Robin está passando, talvez porque ela mesma já lidou com seus próprios demônios internos. Os outros titãs, como Cyborg, Estelar e Mutano, ficam frustrados por não conseguirem ajudar Robin, pois eles costumam ver o seu líder agindo de forma forte e estável, e vê-lo assim os deixa confusos e preocupados. Essa frustração é mostrada em pequenos momentos, como quando Cyborg tenta confrontar Robin sobre seu comportamento, mas acaba sendo, junto com seus outros companheiros, ameaçados pelo seu líder. A reação dos outros titãs é um elemento importante para esse episódio, pois mostra como o trauma de Robin afeta não apenas ele, mas todos ao seu redor. É um lembrete de que, mesmo os heróis mais fortes precisam de apoio. O clímax de Assombração ocorre quando Robin finalmente confronta Slade em um corredor escuro da Torre dos Titãs. Ele está cansado de ser perseguido e decide enfrentar seu medo de uma vez por todas. Robin ataca Slade com tudo o que tem, mas, como sempre, o inimigo desaparece antes que ele possa alcançá-lo. Nesse momento, Robin percebe a verdade. Slade não está realmente lá. Tudo o que ele está vendo é um produto da sua própria mente, alimentado por seus traumas e medos. Essa realização é um ponto de virada crucial. Robin entende que, para superar suas alucinações, ele precisa não enfrentar Slade, mas a si mesmo. Com essa nova compreensão, Robin começa a se recuperar. Ele aceita que Slade está morto e que as alucinações eram apenas uma manifestação de seus medos internos. No final do episódio, vemos Robin se reconciliando com os outros titãs, mostrando que está pronto para seguir em frente. Dentre todos os episódios da série, esse se destaca, não apenas pela história, mas também pelos detalhes técnicos e referências que o tornam único. Uma das coisas mais impressionantes é como um episódio usa elementos clássicos do terror para criar uma atmosfera assustadora. Cenas como espelhos e as perseguições pelos corredores escuros são claras homenagens a filmes de terror, como O Iluminado e Psicose. A animação também merece destaque. O uso de cores escuras, sombras marcantes e enquadramentos claustrofóbicos ajuda a criar a atmosfera sombria e opressiva. A direção de arte do episódio é impecável, com cada cena cuidadosamente planejada para maximizar o impacto emocional. Por fim, vale mencionar que Assombração é um dos poucos episódios de Jovens Titãs que foca quase exclusivamente em um único personagem. Essa escolha permite explorar profundamente a psicologia de Robin, algo que raramente vemos em séries animadas voltadas para o público jovem. Slade sempre conseguiu deixar uma marca profunda na mente do jovem herói, com frases que ecoavam na cabeça do nosso pequeno líder. E todo esse trauma é o que desencadeia as alucinações do episódio Assombração, mostrando que mesmo após a sua morte, Slade continuou a assombrar Robin de forma psicológica. A conexão entre os episódios Aprendiz e Assombração é crucial para entender a profundidade do arco de Robin e como ele lida com seus medos e traumas. Aprendiz é o início dessa jornada e Assombração é o ápice emocional que mostra a luta interna de Robin para superar o legado de Slade.
E enfim, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre quadrinhos, séries e filmes. E não esquece de deixar nos comentários qual foi o momento mais assustador para você e como você acha que Robin poderia ter lidado melhor com as alucinações.